Olá pessoal, bom dia. Em primeiro lugar, obrigado pela presença de todos vocês aqui. E essa palestra que eu vou apresentar agora é Além da Velocidade, maximizando ganhos com planejamento tributário estratégico. Primeiro, deixa eu me apresentar para vocês. Sou Carlos Eduardo Guinei, CEO da G4 Contabilidade e Assessoria. Sou graduado em Administração de Empresas, Ciências Contábeis, pós-graduado em Gestão Financeira, Controladoria, Auditoria e Comércio Exterior. Bom, e o nosso escritório fica em Araçatuba, interior de São Paulo. E vamos começar agora falando sobre desafios fiscais enfrentados pelos provedores de internet. O primeiro desafio fiscal enfrentado pelos provedores de internet é a alta carga tributária. Como nós sabemos, o Brasil é um país com uma alta carga tributária e muito mais quando se pensa em telecomunicações, que até pouco tempo atrás era considerado um serviço não essencial. Então nós tínhamos ICMS aí com faixa de 25 a 30 e poucos por cento, dependendo do estado do Brasil. E com a consideração do serviço de telecomunicações como serviço essencial, essa carga foi diminuída agora, mas ainda os provedores de internet pagam uma alta carga tributária. Eu trouxe aqui um recorte, Brasil é o primeiro no ranking em que empresas gastam mais tempo para calcular e pagar impostos. Por quê? Porque além de pagar os impostos, nós temos a complexidade das nossas obrigações. No Brasil, nós temos inúmeras normas tributárias, são muitas. Então o Brasil ele gasta muito tempo entregando as obrigações. O que seriam essas obrigações? Seriam os arquivos eletrônicos que o governo pede para que as empresas entreguem. Terceiro, a escassez de assessoria especializada. Empresas podem recuperar impostos pagos indevidamente, conhecendo a legislação tributária. Isso mostra o tanto que a nossa legislação tributária é complexa, porque muitas empresas pagam mais imposto do que é devido, e elas pagam por conta da falta de especialização dos escritórios de contabilidade. E temos também a insegurança sobre a interpretação do tipo de serviço prestado. E hoje nos provedores de internet nós temos serviços que são tributados pelo ICMS, serviços que são tributados pelo ISS, serviços que não são tributados nem pelo ISS, nem pelo ICMS, e muitos escritórios, muitos provedores, por conta da dificuldade de interpretação da legislação e de conhecer os procedimentos, eles acabam tendo dificuldade em classificar esses serviços dentro da empresa e às vezes acabam classificando errado ou classificando correto, mas de uma forma errada. Vocês não sabem, às vezes, apresentar para um fiscal, apresentar para algum órgão que te pede explicação o porquê que está sendo feito dessa forma. Nós temos também a falta de conscientização dos empresários, porque nós sabemos hoje que no Brasil nós não somos preparados para sermos empresários. Nas escolas nós não somos sequer preparados para cuidarmos do nosso dinheiro e nem da nossa alimentação. Na verdade são coisas que nós usamos diariamente, sempre na nossa vida. Nós aprendemos muitas coisas, mas o básico, que é cuidar do nosso dinheiro, cuidar da nossa alimentação, quais são os impostos que nós pagamos no nosso país, nós não aprendemos. Então os empresários têm muita dificuldade também com relação a entender essa complexidade toda tributária que existe no Brasil. E estratégias, então, para a otimização tributária e conformidade legal. A primeira estratégia que nós trabalhamos dentro de um provedor é o societário. O que é o societário? Uma melhor estrutura societária, onde os sócios constituem duas empresas, às vezes uma empresa prestando um tipo de serviço, a outra empresa prestando outro tipo de serviço. Ou até, a gente precisa entender a nossa realidade hoje, nós temos aí o Simples Nacional que tem algumas impossibilidades. E nós podemos, então, nesses casos, também trabalhar com a possibilidade de sócios distintos estarem operando cada um numa empresa. Não é a melhor estratégia, porém nós devemos entender a realidade de cada negócio e o que cada um está enfrentando hoje. E nós trabalhamos também com a estratégia na área trabalhista. Por que na área trabalhista? A área trabalhista hoje é uma área que causa os maiores passivos dentro das empresas. Às vezes, por mera falta de conhecimento, o empresário deixa que muitos passivos sejam gerados. Um exemplo claro que a gente pega nos provedores são provedores que pagam salários até condizentes com o que é devido para os seus técnicos, mas eles não separam o que é o salário e o que é, por exemplo, a periculosidade. A periculosidade é devida, então ela precisa ser discriminada e separada no holerite. Então, às vezes o empregado está até recebendo um valor até maior do que o salário mais a periculosidade, mas por falta de conhecimento isso não está discriminado no holerite dele. Outra estratégia que nós trabalhamos são os sócios. Por que os sócios? Como eu já disse, por falta
falta de conhecimento, por falta de estrutura até nas empresas, os sócios acabam não olhando para o seu CPF. O que eles têm no CPF? Quanto que eles retiram da empresa, como que eles gastam esse dinheiro na pessoa física. E isso pode também causar problemas na empresa, porque eles podem ter um acúmulo de patrimônio incompatível com o que eles retiram da empresa, incompatível com a renda que eles têm. Por quê? Porque a empresa acaba não declarando tudo da forma correta, não apresentando tudo da forma correta, o empresário acaba não tendo rendimentos suficientes e ele pode acabar tendo um enriquecimento ilícito e não justificado perante a Receita. E nós trabalhamos também com benefícios fiscais. Alguns estados podem oferecer benefícios fiscais para empresas, só que esses benefícios fiscais eles não são apresentados assim de forma fácil e clara. A gente precisa ir lá na legislação e garimpar, procurar e achar esses benefícios. E às vezes por alguns escritórios não serem especializados em telecomunicações, eles não são conhecedores desses benefícios fiscais. E uma das estratégias tributárias que são muito conhecidas e muito faladas nesse meio é a segregação de receitas. O que é a segregação de receitas? É justamente o que eu mencionei no início da palestra, sobre separar os serviços dentro do provedor. O que é o serviço de internet? O que é um serviço de suporte avançado? O que é um streaming? O que é o serviço de conexão à internet? Como que você segrega esses serviços dentro do seu provedor? Como que você oferece? Como que você vende? Como que você fatura? Então essa segregação ela pode trazer benefícios fiscais para a sua empresa. Então, eu trouxe aqui um exemplo de como que é a tributação desses serviços no lucro presumido. Por exemplo, aqui eu trouxe forma o estadual, o municipal e o federal. Então ali o serviço de SCM, que é o serviço que é tributado pelo ICMS, serviço de SVA, ou serviço de conexão ou um serviço de locação, ele não tem tributação de ICMS nem de ISS. Serviço é um serviço comum que é tributado pelo ISS. E eu trouxe um item ali que está sendo muito utilizado hoje, que é o livro. A venda de e-books hoje é sendo muito utilizado por alguns prestadores de serviço. Então nós podemos ver que o SCM ele tem o ICMS, no caso do estado de São Paulo aqui 18%, no âmbito municipal ele não tem tributação, federal ele tem o PIS e o COFINS e o FUST e o FUNTEL. O SVA ele vai ter apenas o PIS e o COFINS. Já o serviço ele tem o ISS, PIS e COFINS. O livro ele é imune, então ele não tem ICMS nem ISS e ele tem o benefício fiscal de ter alíquota zero para PIS e COFINS, então ele não tem incidência também do PIS e da COFINS. E aqui eu tenho a mesma tabela, porém agora do lucro real. O que muda do lucro real? O PIS e o COFINS, no caso do SVA e no caso de serviços. Por quê? PIS e o COFINS para serviços de telecomunicações ele não muda. Trouxe um exemplo de uma empresa que fatura R$200 mil por mês. Se ela fatura R$200 mil por mês tirando nota de serviço de comunicação, ela paga hoje R$28 mil, 111,33 de Simples Nacional. Aqui eu trouxe como que esse valor ele é rateado dentro do DAS. Então dentro do DAS ele vai pagar o imposto de renda, contribuição, COFINS, PIS, contribuição patronal e o ICMS. Então esse aqui é o DAS desse provedor faturando serviço de comunicação dentro da nota modelo 21. Aí eu trouxe aqui um comparativo. Se esse mesmo provedor, esses mesmos R$200 mil, ele fosse faturado de outra forma. Então nós temos aqui na nota 21 todos os impostos e o ICMS, que é o imposto que incide sobre o serviço de comunicação. Já sobre um serviço que tem incidência de ISS, ele ia pagar o mesmo imposto de renda, contribuição, COFINS, PIS, CPP, porém o ISS ele seria um pouco mais alto do que o ISS. Então se no seu provedor você tem a intenção de não tirar a nota 21 e tirar a nota de serviço, isso vai acabar encarecendo um pouco a sua tributação. Agora se você emitir faturas, que seriam os SVAs, serviço de conexão à internet, locação, enfim, serviços que não têm incidência nem do ISS nem do ICMS, você ia cair nos mesmos valores de impostos, porém sem a última coluna. Então esse tipo de serviço no seu provedor, ele ia baratear o seu DAS. Já no livro, nós temos aí uma diferença um pouco maior. Por quê? Como eu disse, o livro ele é imune a impostos. Então ele não tem incidência do ICMS e nem do ISS. Porém, o PIS/COFINS, a alíquota zero, ele é um benefício fiscal. E a empresa que adere ao Simples Nacional, ela não pode aderir a outro benefício fiscal. Então aqui ela só vai se aproveitar da imunidade tributária. Porém, como o livro é um produto comercializado, ela cai em outra tabela, em outro anexo do Simples Nacional. Então os encargos dela serão menores e ainda ela não tem a incidência do ICMS e nem do ISS. Então esse aqui é um exemplo de como ficaria os mesmos R$200 mil faturados em documentos fiscais, em serviços diferentes dentro do provedor. Pessoal, e para finalizar, eu trouxe um case, Sem Parar. Quem conhece
essa Sem Parar aqui? Sem Parar é o tag que a gente coloca no carro para passar nos pedágios sem precisar parar para pagar, correto? Essa aqui é a minha fatura. Eu apaguei os meus dados ali, mas essa é a fatura minha. Eu tenho um plano contratado com 2 tags e eu pago mensalmente por esses 2 tags R$ 54,26. Saquei a linha amarela. E certo dia, observando a minha fatura, eu me deparei com essas letras miúdas no final da minha fatura. E o que elas diziam? Plano contratado, mensalidade R$ 29,27. Vocês viram que o que eu pago por mês são R$ 54,26, mas o meu plano contratado é de R$ 29,27. Sobre esse plano contratado, nós temos o ISS de 2%. Isso já faz parte de um planejamento tributário, porque o ISS no nosso país ele vai de 5% a 2%. Então a sede dessa empresa, com certeza, ela já foi escolhida de forma estratégica. Ela está num município onde o ISS é 2%. Além dos 2% de ISS, ela paga PIS e COFINS a 9,25%. Aqui a gente consegue identificar que ela é uma empresa que está no lucro real. E aplicativos digitais, R$ 24,99. E são esses aplicativos digitais e-books. Então, como eu disse, o e-book ele não tem incidência do ISS nem do ICMS, então ele nem menciona esses 2 impostos. Já PIS, COFINS, ele tem o benefício da alíquota 0. Então, PIS, COFINS, alíquota 0. Então, sobre R$ 25 praticamente dessa fatura não tem incidência de imposto nenhum. E esse é o Sem Parar. Então, eu trouxe esse case para vocês verem que planejamento tributário não é algo específico dos provedores. Várias empresas utilizam planejamento tributário, principalmente a segregação de receitas. Então, pessoal, era isso que eu queria trazer. Queria deixar também aqui uma reflexão rápida que o planejamento tributário ele vai muito além do pagamento dos impostos. O planejamento tributário ele faz parte do crescimento da empresa. E muitas empresas ficam paradas e estagnadas no Simples Nacional porque elas não querem sair do Simples. E isso faz com que elas não cresçam, que ela acaba perdendo oportunidades de aquisições, de compras, enfim, de operar como uma única empresa no mercado. Ela fica operando como várias empresinhas no mercado e ela acaba não conseguindo crescer. Queria agradecer a todos. Está aqui meu contato, meu Instagram, contato do meu escritório. Vocês podem ficar à vontade. Obrigado.